Boa noite, meu nome é Adeilton, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à nossa reflexão sobre o Evangelho. O tema de hoje é o jugo leve. A narrativa evangélica que ampara essa nossa reunião é a mesma com a qual Kardec inicia o capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, em O Evangelho segundo o Espiritismo. E essa narrativa está citada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, onde Jesus afirma, abre aspas, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao ler o Evangelho, notamos pessoas do tempo de Jesus que foram até ele buscar o auxílio e o consolo. Temos o Zaqueu, que devido à baixa estatura, subiu na árvore para ver Jesus passar. Temos a mulher hemorroíça, que mesmo espremida no meio da multidão, conseguiu uma brecha para tocar as vestes de Jesus. E também temos o Jairo, o chefe da sinagoga, que foi pessoalmente até Jesus, pedir para Jesus salvar-lhe a filha, que estava doente, à beira da morte. E assim Jesus o fez. Então, eu peço à espiritualidade superior que nesse momento nos ampare, nos console, para que nós também possamos buscar esse consolo junto a Jesus aqui nessa nossa reflexão. O tema de hoje, o jugo leve. Então, primeiro vamos entender o que é jugo. Assim, bem rasteiramente e popularmente, o jugo é a canga que coloca em cima do boi, ou do jumento, ou do cavalo. Mas para a gente lembrar, é aquela canga que coloca ou no boi em cima, quando ele está no carro de boi, ou no arado, quando propriedade rural, se lembrar, tem aquele arado manual que alguém vai segurando e um boi, um cavalo vai puxando. Então, o aparato de madeira que coloca em cima do pescoço é a canga ou o jugo. Jugo, porque segundo algumas informações, esse aparato de madeira é colocado exatamente sobre a jugular do animal que faz a tração. Ao ler essa afirmativa de Jesus, nós não vamos nos iludir. Existe sim o jugo e o fardo em nossas vidas. Falei do jugo e esqueci do fardo. O fardo, no bom mineirês, é um trem pesado. É quando a gente carrega um trem pesado. Então, é o fardo. Então, Jesus nos alerta que na nossa vida, no nosso dia a dia, temos experiências de jugo e de fardo. Só que com ele, nós podemos tornar o jugo suave e o fardo leve. Haroldo Dutra Dias, em uma live proferida em 7 de abril de 21,
por ocasião do aniversário do Grupo Espírita da Paz, onde ele fez uma palestra intitulada O Cristo Consolador. Ele nos ensina que todo encarnado, toda encarnada, ela traz um percentual de expiações, um percentual de provas e um percentual de planejamento futuro em sua encarnação, em sua vida. Só que ninguém encarna somente para expiar. Ninguém encarna somente para passar por provas e ninguém encarna somente para fazer o seu planejamento futuro. Vivenciar uma experiência de provas significa uma experiência em que são testadas as virtudes de uma pessoa. Como virtudes, temos, entre outras, a paciência, a honestidade, a bondade, a capacidade de perdoar. Falando em testes das virtudes, vou colocar como exemplo uma reportagem veiculada no site da UOL, de 23 de outubro de 21, agora, de autoria do repórter Guilherme Pio. Essa reportagem trata, assim, de uma maneira a prazos largos, assim, bem rapidinho, mas do jogador de futebol Ricardo Oliveira. Ele foi um atacante, tem pretensão de voltar a jogar, tem 41 anos de idade, mas ele jogou assim em plena forma. Por exemplo, no Santos, no Atlético Mineiro, no Curitiba, e jogou no exterior também, na Espanha e na Itália. Na Espanha, no time do Betis e Valência. E o título da reportagem é Do Carandiru ao Palácio. Então, está escrito na reportagem que esse jogador, ele morou por 20 anos no bairro chamado Carandiru, bairro pobre da zona norte de São Paulo. Ele cresceu lá. Abre aspas para o depoimento dele. Então diz o jogador na entrevista: foram 20 anos dentro do Carandiru, onde eu não escolhi nascer dentro desse contexto pobre, de dificuldade, de drogas, de criminalidade, de escassez e de fome, de perder tudo que tínhamos de mais precioso e valor, que era o nosso barraquinho, como se fosse uma cabana. Lembro que meus pais levantaram 4 madeiras e, de repente, colocaram lona por cima e fecharam do lado para a gente dormir. Mais à frente ele continua: graças a Deus, a minha mãe, pois perdi meu pai aos 8 anos, eu não desisti do futebol, não desisti da vida. Minha mãe me educou de maneira ímpar e optei por ser um homem trabalhador, que sempre respeitou as pessoas e optou por crescer na vida de maneira honesta. E ele conta também que ainda nesse período de adolescência ele foi visitar o irmão dele, preso na penitenciária do Carandiru, dentro do pavilhão 9. E o título da reportagem é porque essa memória impactante que ele depõe aqui de visitar o irmão na penitenciária contrasta que em 2005 ele foi campeão na Copa do Rei pelo time do Betis e foi recebido pelo rei da Espanha, Juan Carlos I, lá no palácio onde o rei vivia. Então, por isso o título da reportagem, Do Carandiru ao Palácio.
Então, essa reportagem é um exemplo marcante de provas que nós temos que passar na vida da gente. Esse jogador vitorioso de hoje, na infância, ele teve uma pobreza material, convívio com a criminalidade, teve o seu irmão preso numa penitenciária. Porém, a confiança em Deus e a presença da mãe foram pontos fundamentais para Ricardo Oliveira vivenciar qualidades morais, mesmo vivendo numa realidade muito adversa. Conforme nos ensina Haroldo Dutra, a outra porcentagem em que outras pessoas vão vivenciar uma experiência maior, de uma experiência de expiações. Então, nós temos no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 7, que tem o título de Processo Redentor, nós temos uma história de expiação. Então, está André Luiz e o assistente, o Calderaro, e Calderaro convida André Luiz para visitar uma residência, uma determinada residência. Chegando lá, André Luiz, ele se depara com um menino paralítico de nascença. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, enxerga muito mal e ouve muito ruim. Apesar de seus 8 anos de idade, ele ainda vive num berço. Ele mora num berço. Esse menino é um espírito que há 2 séculos atrás, ele teve um poder muito forte na mão, e numa rebelião civil, ele ordenou a morte de muitas e muitas pessoas, principalmente pessoas que ele considerava como inimigos dele. Quer dizer, ele aproveitou da situação. E essas pessoas morreram e foram vingar. Quando esse espírito, que hoje é um menino, hoje não, na época da narrativa do livro, esse menino, outrora, quando ele morreu, quando ele faleceu, ele encontrou todos esses desafetos, os quais ele havia ordenado a morte de uma maneira assim, fora da lei, né? Por vaidade dele, por excesso de poder nas mãos. Esses espíritos foram cobrados. Esses espíritos estavam cheios de vingança e foram cobrar a morte ordenada por esse menino. Então, foram quase 2 séculos em que esse espírito se viu atacado, flagelado por todos esses espíritos que foram mortos injustamente, vamos dizer assim, entre aspas. E aí, para quebrar esse ciclo de vingança, aconteceu a reencarnação. Esse menino reencarnou nessas condições e, para cuidar dele, reencarnou também a sua mãe, que teve relações com ele, algum tipo de relação, nessa época em que ele deteve todo esse poder, mas ela veio com a missão de cuidar dele. Então, embora esse menino tivesse a estrutura orgânica muito fraca, a mãe nunca arredou o pé do seu berço. Todo dia ela cuidava diuturnamente e também fazia a sua oração diária, pedindo a Deus forças para cuidar desse menino. Então,
é nesse momento de oração da mãe que vou narrar novamente André Luiz. Abre aspas. Nesse momento, a mãezinha acercou-se do enfermo, sem se dar conta de nossa presença espiritual, quer dizer, a presença de André Luiz e de Calderaro. Estacou tristonha, de pé junto ao berço. A jovem senhora entremeada de ponderações humanas, a cordial rogativa. Por que não ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo um milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Em vão percorrera gabinetes médicos e sempre as mesmas decepções e os mesmos desenganos. E chorava, implorando a bênção divina para que as energias não lhe faltassem na luta. Fecha aspas. Então aqui nós vemos realmente as ponderações humanas. Apesar do seu imenso amor pelo menino e cuidado, a mãe sabia que era uma tarefa árdua. Por isso, pede a ajuda da bênção divina. E devido a essa oração regular, todos os dias, cheia de um teor de amor, ela chamou a atenção da espiritualidade superior e que na presença de Calderaro começou a acompanhá-la e a irradiar-lhe energias positivas. E a mãe, inebriada por essa onda de luz e de energias positivas vindas ali de Calderaro, ela alterou a sintonia de seus pensamentos e deu outro direcionamento à sua oração, pois ela ficou cheia de ideias e sugestões superiores devido ao auxílio que Calderaro e André Luiz estavam ali a lhe oferecer. Então, novamente, narra André Luiz. E aí, a mãe, cheia dessas ideias superiores, em sua oração, abre aspas. Sim, Deus não a abandonaria. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar. Amaria seu filho pela eternidade. Morreria, se preciso fora, para que ele vivesse. Fecha aspas. Então, eu acredito que esse exemplo de uma vivência de expiação seja um exemplo muito terno, que toque os nossos corações, seja pela devoção da mãe e seja também pela expiação do menino, com 8 anos de idade, ainda preso a um berço. Por último, Haroldo Dutra Dias, ele nos fala do planejamento futuro. Planejamento futuro busca ou dá ideia de pessoas que estão à frente do seu tempo. Quer dizer, enquanto a grande maioria de um período da população pensa e age de uma maneira, existem pessoas que pensam e agem à frente da maioria. Às vezes são compreendidos, às vezes não. Mas essas pessoas, esses espíritos encarnados, eles nascem com essa missão de impulsionar o progresso da humanidade.
E temos exemplos aí na ciência, nas artes e na religião. Eu vou usar o exemplo de São Francisco de Assis. Então, como é São Francisco de Assis, de origem católica, mas é um santo, um espírito que atuou de tal forma que ele rompeu as fronteiras das religiões. E, de alguma forma, ele se tornou um ícone e até um ídolo da humanidade. Então, doravante, eu vou tratá-lo aqui de Francisco de Assis, porque estamos aqui no Centro Espírita, mas com todo e devido e respeito que temos por essa figura, que, segundo o grande poeta italiano Dante Alighieri, foi uma luz que brilhou sobre o mundo. Então, Francisco de Assis, nascido Giovanni di Pietro di Bernardone, é um exemplo de ser humano que viveu uma realidade além do seu tempo. Longe de querer fazer uma biografia completa, vamos citar algumas passagens da vida dele. Ele é filho de um rico casal de comerciantes. Francisco, em sua mocidade, ele era presença garantida nas festas da cidade, vestia-se com roupas caras e desfrutava das riquezas da época. Também participava das guerras comuns na época, e essas guerras davam prestígio a esses jovens como soldados. Era, vamos dizer, uma expressão de vaidade. Aos poucos, o jovem foi se tornando mais humilde. Conta a história que nessa época, certa vez, ele cobriu um homem leproso e com seu manto, com o manto que ele trazia, e beijou esse homem. Temos também uma narrativa que, por esse tempo, ele estava numa igreja, a igreja da Porciúncula, e diante do crucifixo de São Damião, ele ouviu uma voz dizendo que era para ele reformar a igreja. E temos uma narrativa marcante, de quem lembra aquele filme Irmão Sol e Irmã Lua, é que o Francisco, quando ele se despe em praça pública na cidade de Assis, entrega sua roupa ao Pai, como forma de expressar que a partir dali Francisco adotaria a pobreza, rompendo totalmente seus laços com a vida anterior que possuía, inclusive a ligação com a sua família, que não aprovava esse modo de Francisco que ele tinha alcançado, que ele tinha decidido a viver. A partir daí, Francisco de Assis inicia seu projeto de vida, vivendo na pobreza e dando um novo significado ao mundo, propagando a paz entre as criaturas e estendendo uma relação muito próxima com os animais e com a natureza. Então, como exemplo, eu vou contar uma história que se está na internet com o nome, alguns aqui, São Francisco e o Lobo Feroz, ou São Francisco e o Lobo de Gúbio. Pode haver algumas diferenças aí na narrativa, mas a essência é a mesma. Então, Francisco de Assis ele estava em peregrinação pela Itália e chega a uma cidade, a um vilarejo de nome Gúbio. Essa cidade, falar cidade para a gente situar, né? Hoje a gente vive em cidade, falar cidade. Ela era cercada por uma grande floresta.
Só que quando ele chegou nessa cidade, ele viu que as pessoas andavam armadas, diretamente, e com um semblante carregado, sisudo, com medo. E ele começa a perguntar para os habitantes o que estava acontecendo. E um mais outro, conta a Francisco que havia um lobo que estava atacando os habitantes dali. Já havia machucado alguns, matado outros. Aí Francisco parou, pensou e falou para as pessoas dali que ele iria até o lobo perguntar por que o lobo estava atacando as pessoas que ali habitavam. E assim o faz. Francisco adentra a floresta e encontra o lobo. Antes de qualquer coisa, quando ele se dá com o lobo, na presença do lobo, ele se ajoelha e faz uma oração. Diante da oração de Francisco, o lobo, inicialmente feroz, abaixa suas orelhas e torna-se dócil. E olhando um no olho do outro, o Francisco pergunta ao lobo: irmão lobo, por que você está a atacar os habitantes de Gúbio? E o lobo fala que ele sente muita fome, porque a cidade foi crescendo e as pessoas foram tomando a floresta para poder plantar, criar animais, e ele foi perdendo o habitat dele natural, de onde ele tirava a sua alimentação. Então Francisco ele faz um trato com o lobo. Ele iria falar com os habitantes da cidade, para que os habitantes da cidade o alimentassem, quer dizer, alimentasse o lobo, e o lobo então não mais atacaria as pessoas. E deixa o lobo na floresta e volta para a cidade. Quando ele volta para a cidade, as pessoas, quando percebem que ele voltou ileso, começam a achar aquilo assim, uma coisa muito estranha, ficaram surpresos, estarrecidos, de forma que formou-se uma pequena assembleia dos habitantes ali na Praça de Gúbio. Antes de falar com essas pessoas, Francisco também ajoelhou e fez uma oração, parecido com o mesmo gesto, a mesma oração que ele fez antes de conversar com o lobo. E aí ele diz à população a razão do lobo estar atacando, que o lobo sentia fome. E aí ele propõe para a população, para os habitantes do lugar, que as pessoas passassem a alimentar o lobo, deixar comida num determinado lugar, para que o lobo todo dia viesse se alimentar, e que também não maltratassem e nem machucassem o lobo. As pessoas, a princípio, ficaram incrédulas, mas pouco a pouco foram se rendendo à proposta de Francisco, mas ainda queriam uma prova. Então Francisco pede para essas pessoas permanecerem em praça pública e que ele iria trazer o lobo ali para selar esse acordo. Então Francisco volta na floresta, chama o lobo, e o lobo vai acompanhando de forma dócil e obediente a Francisco. Quando ambos, Francisco e o lobo, chegam de frente à assembleia reunida, primeiro Francisco pede que as pessoas tragam alimento para o lobo. As pessoas colocam ali o alimento para o lobo, e só depois que Francisco autoriza o lobo,
é que o lobo passa a comer. Então, Francisco, diante do lobo, propõe como se fosse, o acordo, entre aspas, a assinatura do acordo de paz. As pessoas, a partir dali, dariam alimento todo dia para o lobo. O lobo iria até a cidade e se alimentaria. As pessoas não iriam maltratar o lobo nem machucá-lo. E o lobo também, como teria alimento agora todos os dias, não iria passar mais fome. Então também não iria atacar qualquer que fosse os habitantes de Ludo. E aí a paz é selada. Conta a história que Francisco permanece nessa cidade por mais 2 anos e as pessoas da cidade, o lobo, passam a conviver em paz. E o lobo acaba morrendo de velhice. Ao tomar contato com essa história, podemos perceber alguns conceitos da vida de Francisco que ele vivia no seu dia a dia. A pobreza. A pobreza em si não significa muito, mas a pobreza permitiu a Francisco ter o desprendimento para poder ir atrás do lobo. Todos diziam que o lobo estava matando, ele teve desprendimento e foi procurar o lobo para conversar com o lobo. Ao estabelecer contato, conversar com o lobo, e também com os habitantes de Gúbio, Francisco estabelece um diálogo, uma relação de paz. E nós, hoje em dia, ao iniciarmos a oração de São Francisco de Assis, nós não clamamos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ao criar esse vínculo de paz entre os habitantes e o lobo, Francisco demonstra seu respeito e seu cuidado para com os animais e para com a natureza como um todo. Tal cuidado fez com que São Francisco ganhasse o status de santo protetor dos animais. E hoje, muitas pessoas, quando tem um pet ou o pet adoece, fazem suas orações a São Francisco. E mais um exemplo, tivemos agora no início de novembro, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, ocorrida na Escócia, que, na verdade, é um ato de cuidado dos governantes mundiais, mega empresários e toda a sociedade. Um ato de cuidado com o planeta, para a nossa sobrevivência do porvir. Ao cuidar dos animais, da natureza, Francisco de Assis germinou esses sentimentos de cuidado com a Mãe Terra, com o nosso planeta, lá no longínquo século XII. Então, na verdade, ele é um espírito que realmente viveu muito à frente do seu tempo. Ao contarmos esses exemplos, podemos afirmar que, quando aceitamos o jugo suave e o fardo leve que Jesus nos oferece, estamos automaticamente planejando e construindo o nosso futuro. O jogador de futebol, ao vencer tamanhas adversidades na infância, foi uma forma de construir o seu futuro.
A mãezinha devotada dia e noite ao cuidado do filhinho paralítico também. Agora existem espíritos que reencarnam mais adiantados que a grande maioria, como Francisco de Assis. E podemos citar sim rapidamente Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Mas o que devemos ter em mente é que todos nós construímos o futuro, formamos nosso reino de paz, vivendo dia a dia nessa encarnação as nossas dores e as nossas alegrias. Para palmilhar nosso dia a dia de uma forma cristã, contamos com ensinamentos deixados como presentes para nós. Um desses ensinamentos é a oração. Por meio da oração diária e de forma regular, cheia de amor pelo filho paralítico, a mãe conquista o auxílio da espiritualidade superior na presença de Calderaro, que diariamente irradia-lhe sentimentos de paz, de amor e principalmente de perseverança. Francisco de Assis também evidencia o valor da oração. Ao encontrar o lobo, antes de dirigir a palavra ao lobo, ele se ajoelhou e orou. E ao encontrar as pessoas reunidas em assembleia, antes de dirigir a palavra a elas, ele também se ajoelhou e orou. A questão 660, 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem, abre aspas, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Fecha aspas. A resposta dos espíritos nos ensina que a prece deve ser sincera. Devemos abrir o nosso coração e expor os nossos sentimentos. E também podemos fazer nossos pedidos. E ao fazer esses pedidos, achei um pequeno trecho muito interessante, eu particularmente achei interessante, no site Passatempo Espírita, que eu vou ler. Podemos fazer nossos pedidos nas orações, desde que esses pedidos não contrariem a lei do amor que rege e sustenta a harmonia universal. São exemplos de pedidos: perdão de faltas cometidas, forças para resistir às tentações, proteção contra os inimigos, saúde para os enfermos, amparo diante de um perigo iminente, coragem para vencer as dificuldades terrenas, paciência e resignação nos transes aflitivos e dolorosos, inspiração sobre como resolver uma situação difícil, seja ela de ordem material ou moral. Por fim, podemos responder aqui que sim, a prece torna o homem
melhor, pois é um instrumento que torna realidade o jugo suave e o fardo leve. Outro ensinamento é a paciência. Nos exemplos, constatamos que o jogador de futebol teve que esperar uma infância e uma adolescência inteira para se firmar no futebol na época da sua juventude. A mãe, devotada, já cuidava de seu filho no berço fazia 8 anos. Francisco de Assis primeiro foi ouvir o que o lobo tinha a dizer, entender o porquê dos seus ataques, e depois também foi conversar com as pessoas. Somente depois de enfrentar a ferocidade do lobo e a descrença das pessoas do lugar, é que ele se colocou como o realizador da paz em Lúbio. Porém, a paciência, ela anda escassa nos dias atuais. Impulsionados aí pelos 4G da vida, parece que a gente quer o ritmo da vida da gente igual a gente acessa a internet, manda uma mensagem no Zap, e quando manda também não chega, já fica apreensivo. Mas na vida real, concreta, vivida em carne e osso, nós precisamos exercitar a paciência. Não aquela paciência estéril, que nada produz, como tinha uma velha canção que dizia: tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Mas a paciência da esperança, simbolizada no ser humano que age e espera. Nos exemplos, constatamos o jovem jogando futebol com qualidade, se cuidando física e moralmente, em ação, até que surgiu a oportunidade de mostrar o seu futebol profissionalmente. E ele agarrou com unhas e dentes, como se diz no jargão popular. A mãe tinha sua ação no cuidado com o filho. Agia, orava e esperava, construindo a paz em seu coração e em seu lar. E Francisco também teve paciência. Foi ao encontro do lobo, perguntou por que o lobo atacava, foi conversar com as pessoas, enfrentou primeiramente o primeiro impacto, a incredulidade das pessoas, até que conseguiu se fazer ouvir e conseguir selar um acordo de paz. O espírito Amélia Rodrigues, em seu livro Há Flores no Caminho, psicografado por Divaldo Franco, relata o diálogo entre Jesus e Simão Pedro. O mestre revela ao discípulo a sabedoria sobre edificar a paz em nós mesmos. Abre aspas. A paciência dar-nos-á a inspiração e força para agir. Com a paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. Uma frase bonita de Amélia Rodrigues. Por fim, quero dizer que o relógio do tempo continua a trajetória da eternidade. Mas nós, seres humanos, somos capazes de sermos senhores
de nossa caminhada nessa trajetória. Por fim, vou ler um trechinho que também vi na internet, não sei mais onde, que acho que fecha bem essa nossa reflexão. Tenhamos em mente que os sofrimentos e as dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão para os seres humanos. A forma como encaramos estas dificuldades é de fundamental importância para que consigamos extrair delas instrumentos de progresso e de aprendizado, para que construamos um mundo íntimo, mais consistente e vinculado aos mais nobres sentimentos e valores emanados pelo Cristo. Estes sim, os valores eternos da vida. Muito obrigado a todos e a todas pelo carinho da atenção. Então vamos preparar para o passe. Senhor Jesus, agradecemos este momento em que pudemos refletir o seu ensinamento. Vamos abrir os nossos corações nesse momento, deixar que a espiritualidade venha até nós e nós vamos expor os nossos sentimentos, fazer os nossos pedidos, pedir por nós, pelas nossas dores, aquilo que nos incomoda neste momento, pois a vida muitas vezes nos traz notícias, acontecimentos que impactam o nosso dia a dia. Mas vamos também entrar em comunhão com as nossas alegrias, agradecer o dom da nossa vida, agradecer de estarmos aqui, vivo, respirando, vivendo este momento no planeta Terra. Vamos orar pelas pessoas amigas, familiares, aqueles que pedem a nossa oração. Oremos por todos, peçamos que eles também, que fazem parte do nosso convívio, do nosso coração, recebam esse momento, nesse momento, esse cuidado dos amigos da espiritualidade que aqui estão a nos amparar, a nos consolar, a nos impulsionar, para que tenhamos uma vida plena, plena de saúde, plena de sentimentos positivos, plena de crer na vida, a cada dia levantar e agradecer o dom da vida. Vamos pedir que nesse momento tenhamos o Cristo Consolador aqui conosco. Ele prometeu estar conosco até o fim dos nossos dias. E no Evangelho foi enfático ao afirmar: o jugo suave e o fardo leve. Então, vamos nos irmanar com todas as pessoas que neste momento estão passando por dificuldades, por tristezas, por angústias, e oferecer esse ensinamento. E esse ensinamento: com Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. Assim seja.